Fala pessoal! Ou não! Estamos aqui hoje, mais uma vez, no nosso canal Aprendi com o Papai. E hoje, para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante. O nosso tema de hoje é alfabetização tecnológica de idosos. Gente, por que você está falando sobre esse tema? Estou falando sobre esse tema porque muitas pessoas colocaram para mim que existe um boato de que ele também pode ser um tema importante para o Enem. E aí, lógico, eu vou trazer esse tema para vocês e trazer todas essas discussões, porque eu concordo que esse tema é um tema realmente muito interessante e muito relevante. Por isso, você tem esse vídeo de hoje. Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala sobre essa questão da alfabetização tecnológica de idosos, é muito importante que você coloque no seu texto que é super relevante que haja essa alfabetização tecnológica dos idosos. Essa alfabetização ela é fundamental e essa deve ser, claro, a tese do seu texto. Pensando nisso, é muito relevante que você perceba as próprias questões que envolvem o mercado de trabalho brasileiro. E isso pode entrar para você como uma argumentação, como um argumento. O que seria interessante que você discutisse? Você pode falar, por exemplo, que devido a vários motivos, inclusive por causa das mudanças da Previdência, os idosos vão passar mais tempo no mercado de trabalho. Hoje, para que os idosos consigam se manter no mercado de trabalho, é muito importante esse conhecimento sobre tecnologia, esse conhecimento sobre o uso de dispositivos digitais. Se a gente não oferece isso para a população idosa, muitos deles não vão conseguir se incluir no mercado de trabalho e vão continuar sofrendo, inclusive, de preconceitos, como o preconceito de que os idosos não sabem utilizar a tecnologia da maneira adequada, de que o idoso está ultrapassado, e tudo isso é muito problemático, como nós já sabemos. Outra coisa que é muito importante é que a gente consiga fazer uma relação entre o uso da tecnologia e a informação. Hoje, se a gente for oferecer menos tecnologia, ou hoje, se os idosos não têm contato com a tecnologia, eles acabam se informando menos. O que, claro, gente, vai ser um problema. Nós queremos que toda a população consiga ter informação sobre os mais diversos temas. E isso é necessário que aconteça também com os idosos, que muitas vezes não se informam em relação a determinados assuntos por não ter um acesso tão amplo à tecnologia. Outra coisa que é bem relevante, pode entrar na sua argumentação, é a própria questão da maior propensão dos idosos a fake news. Um artigo da Universidade de Princeton, da Universidade de Nova York, mostra para nós uma coisa bem interessante. Você sabia que os idosos, eles têm uma tendência, as pessoas com mais de 65 anos, têm uma tendência 7 vezes maior de compartilhar notícias falsas que os jovens de 18 a 29 anos? Isso é óbvio. Por que isso acontece, gente? Isso acontece, você já deve ter reparado isso no grupo da família, possivelmente se tem algum idoso, você já deve ter ficado chateado por alguma notícia falsa que foi espalhada nesse grupo. Isso acontece, gente, porque não só os idosos, mas também os jovens, e isso se potencializa nos idosos, os idosos não têm educação midiática. Então, os idosos, eles não sabem como utilizar determinadas tecnologias e eles acabam caindo muitas vezes em armadilhas. Essas armadilhas das fake news podem afetar inclusive o próprio conhecimento. Se você começa a acreditar em notícias falsas, certamente você está mais sujeito à manipulação. Isso seria um repertório sociocultural muito importante para o seu texto. Além disso, você pode levantar uma outra questão que demonstra que há pouca inclusão dos idosos, que vem do IBGE, e isso também é um repertório sociocultural. A questão é a seguinte: você sabia que 31,1% dos indivíduos com mais de 60 anos não tiveram acesso à internet nos últimos 3 meses? Pois é, isso é muita coisa. Nós temos um número considerável de idosos que não têm acesso à tecnologia. Esses dados do IBGE do ano de 2017 mostram para nós, novamente, a importância de haver essa alfabetização, esse uso da tecnologia por parte dos idosos no Brasil.
Pensando nisso, partiremos para as nossas propostas de intervenção. O que a gente pode fazer então para tentar solucionar esse problema tão grande no nosso país? Bom, pessoal, em primeiro lugar, é importante que o próprio governo federal ofereça aulas gratuitas de informática aos idosos, para que eles possam desenvolver essa habilidade, levando em conta que muitos não cresceram no ambiente tecnológico, e para que eles consigam ter, inclusive, essa possibilidade de utilizar esses recursos digitais com sabedoria. Além disso, é muito interessante que, aliado a essas aulas de informática, hajam também aulas de educação midiática, para que os idosos reconheçam as questões relativas às fake news, que eles aprendam a reconhecer quando uma notícia é falsa e reconhecer de fato essa difusão de informações no século XXI. Por último, é importante que haja também uma maior facilidade de compra de produtos digitais. Por isso, seria interessante que o governo conseguisse oferecer condições especiais de compra de dispositivos digitais para os idosos. De repente, de acordo com a própria idade, ele pode ter algum tipo de desconto progressivo a partir dos 60 anos, para que eles consigam adquirir esses produtos tecnológicos e, consequentemente, que utilizem ainda mais essas redes sociais, redes tecnológicas, WhatsApp e outros recursos tecnológicos. Aí sim, a gente consegue reduzir um pouco desse grande problema que acontece no nosso país. Beleza, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, clicar no sininho para as notificações e depois comenta aqui para mim quais temas você considera interessantes para a gente poder conversar mais. Beleza, pessoal? Um grande abraço, valeu, até a próxima e tchau, tchau!